Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Bom dia! Bom dia! Bom dia para quem? Bom dia para todos nós, mais uma segunda-feira maravilhosa. Se eu dormir no microfone, a culpa não é minha, gente, a culpa é do horário. Eu já avisei, né? Eu tenho muitas qualidades. Uma delas não é ser a morning person. Se você está dormindo no trajeto para o trabalho... Acorda, menina! Acorda, menina! Está começando mais um Estamos Bem e no programa de hoje... Aquele sobre ambiente de trabalho, entre parênteses, tóxico. Tóxico, né? Porque se não é tóxico, não é problema. Falar bem, né? Mas se bem que a gente falou sobre irmãos, a gente falou muitas coisas boas também. A gente estava extremamente emotivo, É. positivo, foi embalado pelos depoimentos dos nossos irmãos. O programa virou uma celebração da A irmandade. gente falou muitas coisas assim? boas, foi muito lindo, foi muito emocionante, muitas pessoas se identificaram, mas a gente recebeu algumas críticas, eu acho que é essa palavra, de pessoas que não têm uma relação tão boa com os irmãos. E aí a gente aqui se compromete a fazer em breve aquele sobre... Casos de família. Relações, eu ia falar relações familiares, mas se vocês quiserem fazer uma coisa mais bafônica, a gente faz, tá? A gente leu também bastante comentários de pessoas que não tinham irmãos. Aí a gente não pode ajudar mesmo. Aí fale com seus pais. Fale com seus pais. É a dica que a gente dava na Capricho sempre, né? Converse com seus pais. Converse com seus pais. E nessa parte mesmo de arrumar um irmão, a gente não vai conseguir mesmo. Tá? Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, eu sou @da Bárbara em todas as redes sociais, porque o Thiago botou aqui no nossa pauta falar as nossas arrobas nas redes sociais. E a gente não fala, eu acho que a gente precisa mudar a entrada do programa e acrescentar essas se informações. alguém está ouvindo a gente e quer ver a nossa carinha, quer saber não quem a gente segue a gente ainda, eu sou no Twitter e no Instagram, @da Bárbara. E Thiago te apresenta aí Eu nos sou redes, que é mais complexo. Ai, gente, o meu Twitter é muito antigo e eu quis fazer uma piada na época. Então eu sou @Twitter. Outro dia uma pessoa entendeu o meu arroba e me mandou uma Alguém mensagem. não entende? Algumas pessoas não entendem. Você vai ver, gente, comenta quem não tinha entendido, pra Bárbara ver como tem gente que não entende. Eu recebo essas mensagens. Então é @Twitter, THIWITTER. E no Instagram, onde eu celebro o meu estilo de vida maravilhoso, essa pessoa endinheirada, cheia de classe, eu sou @luxo e riqueza. 1º de abril já passou. Vamos começar o programa de hoje, que hoje... desculpa. Antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês que a gente tem um programa de apadrinhamento. A gente tem um programa de apadrinhamento? Conte mais. Que o Thiago, ele gasta todo o seu Wolf Maia de atuação nesse momento. Nós estamos no PicPay. Uau! Ai, socorro. Quem quiser nos colaborar com a gente, manter esse podcast vivo e feliz e enfim, é só baixar o aplicativo do PicPay, se cadastrar ou fazer login se já tiver a conta. E é muito fácil. Clica em pagar e procura por Estamos Bem. Ali tu vai achar nossa página com várias opções de assinatura, opções de planos com valores diferentes, benefícios diferentes. São quantas opções, amiga? 4 agora. 4 opções. Quase para confirmar 4. Mas tem desde ajudar a participar do nosso grupo do Telegram, que já bomba, gente. Aliás, o grupo do Telegram vai escolher o tema do próximo podcast, episódio. Da próxima gravação. Mandar um beijo para todo mundo que tá lá no nosso grupinho dos benzinhos oficiais. Amores, ainda não mandamos bom dia para vocês, porque acordamos às 7 da manhã. Em breve apareceremos no grupo. E é isso, gente. Várias vantagens para quem fizer parte da nossa família Benzinhos Faça parte você também. Vem. Então é isso. Agora vamos Rapaz, temos um programa hoje difícil. Até porque eu tenho a sensação de que eu tive bastante sorte até nesses 20 anos quase que eu trabalho. Eu fiz essa conta. Quem sabe até se aposenta, hein? Nossa, meu sonho, mas eu fiquei sabendo que eu tenho que trabalhar mais 60 anos para aposentar. Eu tive que até uma relativa sorte de trabalhar em lugares bacanas. Eu também, muita sorte. Sim. Eu lembro, assim, de algumas fases que eu não estava muito feliz no trabalho, mas não eram coisas críticas, coisas que eu sofri, sim, por um tempo, não vou dizer que não, mas rapidamente consegui mudar, assim.
Lembro de um chefe que eu tive, chamado Thiago Teodoro. Não, mentira, Um mentira. chefe tóxico chamado Thiago Teodoro. Um chefe que eu tive lá atrás, lá no começo, no primeiro estágio que eu tive, segundo estágio ou terceiro. Um dos meus, eu vou falar Ou um, dois, quarto, três. ou quinto. Não, ou falar um, dois, três, ninguém saber qual foi. Que, na verdade, ele não era tóxico nem nada, mas ele era um chefe com o qual meu santo não batia. Mas não era nada grave, assim, sabe? Era só... Bom, a gente recebeu casos difíceis e muito difíceis. Desculpa. Que foi a época que eu tô gravando pela quarta vez a mesma coisa, a Bárbara não aguentou. O primeiro ele foi tão natural, o segundo agora já tá casos difíceis e muito difíceis. Já tá daqui a pouco próximo. Gente, sério, não é pra parecer... Se chiar de novo o microfone, ele vai Dantas, é melhor esse microfone não chiar, que senão a gente vai começar o programa de relações tóxicas no trabalho bem aqui ao vivo. Vai Isso começar. é escala de irritação do Ariano, gente. Eu queria que vocês escutassem as duas primeiras que ele gravou. Ai, voltou. Ah, não! Pelo amor de Deus, gente. Ai, gente. Como a gente vinha falando, que a gente mudou de microfone mais uma vez. Agora vai. Gente, como eu ia dizendo, a gente recebeu casos difíceis e muito difíceis. Porque trabalhar é uma coisa que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro e sobreviver. É a frase que eu sempre falo, né? Se fosse bom, a gente pagava pra fazer, não recebia pra fazer, entendeu? Exatamente. Então, às vezes, por uma questão financeira mesmo, a gente acaba se submetendo a coisas no trabalho que a gente não gostaria. Mas um pouco antes disso, antes de chegar no que é um ambiente ruim de trabalho, a gente vai definir, vai trazer alguns exemplos da vida real, para você entender se o lugar onde você trabalha não é tão legal e se não é coisa da sua cabeça, de fato, o seu ambiente de trabalho é tóxico. Eu queria falar um pouco das coisas do dia a dia do trabalho, porque eu acho que isso atinge a todo mundo. Tem umas coisas que a gente é obrigado a lidar, tipo conviver com as pessoas, ir na festa da firma, estar no grupo de WhatsApp. São coisas que são do ambiente do trabalho que valem para todo mundo, não ou quase todo mundo? Tô viajando aqui? Não, é que sim, acho que existem algumas particularidades do trabalho de cada um, mas não sei como é que é, tipo, de repente, grupo do WhatsApp, o quão é intenso ou não intenso, dependendo, né? Mas acho que sim, acho que tem coisas gerais, assim, né? Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório. Minha Sim. mãe se aposentou agora, mas ela era funcionária pública, servidora pública do INSS, ela tinha um grupo do trabalho. Em eu que sou eles resolviam coisas do trabalho lá. e eu sou jornalista de uma redação e também tenho o grupo do trabalho. Então, acho que são universos que são bem diferentes e que o grupo do Sim. WhatsApp existe. Esse é um exemplo só. E aí tem algumas coisas que são do dia a dia, né, gente? Respeitar horário, lidar com pessoas, que eu acho que a coisa mais difícil do ambiente de trabalho é lidar com as pessoas, porque a gente tem diferentes pessoas de diferentes formações, de diferentes valores, né? Respeitar hierarquia, respeitar metas, respeitar normas, né, da empresa onde tu tá, entregas, prazos. Eu acho que são coisas que são do jogo, né? E são coisas que têm mudado muito, porque o ambiente do trabalho se transformou demais, né? Os escritórios têm diminuído, as pessoas têm desenvolvido uma outra relação com o trabalho, tem mais gente fazendo home office, tem menos gente fazendo mais coisas pela situação que o país está, então tende esse ambiente a ficar um pouco mais tenso e mais complicado. Com relação ao WhatsApp, tem um instituto de pesquisa que fez um levantamento, olha, eu ia falar em francês, um levantamento, sobre o uso de WhatsApp no trabalho no Brasil. Eu achei muito legal isso, porque eu realmente tenho bastante dúvidas. Oi, pessoal do A Capricho que ouve o podcast. Para mim é uma questão, assim, que horas eu posso mandar mensagem no WhatsApp para os colegas de trabalho, o que pode ser resolvido no WhatsApp durante o trabalho, né? O que está valendo ali, o que pode ser feito. Algumas empresas começaram, inclusive, a criar políticas de WhatsApp para os seus funcionários, que é o que pode e o que não pode. E tem algumas empresas que têm o seu aplicativo próprio também. Que isso eu acho interessante, porque no teu WhatsApp tá muito ligado à tua vida pessoal. Né? Aí sobe a tua mãe, aí sobe teu chefe. E aí né? tá ali e sobe tudo. Então, se, por exemplo, se tem um aplicativo que é só do trabalho, tu não abre ele. E aí, depois das 7 ou depois das 8. Depois do horário que você não pode mais abrir, sei lá, que não tá mais trabalhando, né? Porque se tu tá no WhatsApp, de repente vem uma mensagem, tu tava falando com a tua mãe ou no grupo dos teus amigos, chega uma mensagem do trabalho, como não olhar, né? O celular mudou muito isso, né? Ontem eu fui tomar uma cerveja com o Bruno e aí eu, sem querer, querendo, abri o e-mail. E era, sei lá, 8h30, 9 horas da noite, e li uma coisa do trabalho, que me deixou preocupado. Um pouco estragou minha noite aquela hora.
Sim. E eu poderia ter lido hoje, que não ia fazer diferença nenhuma, né? Ver que eu estava devendo uma entrega no meu trabalho. E aí eu fiz, puta merda. Aí fiquei pensando nisso ali uma meia hora, depois, enfim, passou, toma uma, toma duas e fica tudo O bem. que diz a pesquisa? Bom, de acordo com o IBGE, 95% das pessoas que possuem celular utilizam aplicativos de mensagem para se comunicar, inclusive no trabalho. O IBGE, ao contrário do que o governo diz atual, é um instituto de pesquisa importantíssimo, tradicional e de extrema confiabilidade, tá? Só queria dizer isso. E aí, uma consultoria de comunicação chamada 4CO fez um estudo no ano passado com 1.321 profissionais e mostrou que 94% das pessoas fazem parte de algum grupo virtual com colegas de escritório. E aí isso já traz questões de limite, né? Qual meme pode? O que eu posso fazer de gracinha e de brincadeira? Eu posso mandar um meme, né? Eu posso cobrar uma pessoa num grupo que tem mais gente, por exemplo? Isso é assédio moral, né? A gente vai voltar à história do assédio moral. O que eu posso fazer nesse grupo? Mas eles trouxeram uns dados interessantes. 97% das pessoas entrevistadas usam o WhatsApp durante o horário de trabalho para fazer também outras coisas, normal, né? 46%, desculpa, participam de interações no WhatsApp com conteúdo sigiloso da empresa, coisas que não deviam estar ali. 33% afirmam que a empresa já deu orientações sobre o uso de WhatsApp, então isso começa a acontecer. E o que eu achei mais legal, 15% compartilham informações sigilosas com pessoas externas no ambiente de trabalho. Mas aí a galera também, Pô, né? não faz aquele print de um assunto que é do trabalho e manda pro seu amigo. Tem que ficar lá naquele grupo. Quando eu trabalhava na Cosmo, eu conheci uma colunista, na verdade, ela era colunista da revista, mas ela é uma profissional de RH, ela era CEO da Companhia de Talentos e hoje ela é do conselho da Companhia de Talentos. A Companhia de Talentos é uma agência de RH e coach muito grande aqui no Brasil. E ela ela dava uma dica para essa coisa das redes sociais, e aí eu acho que inclui o WhatsApp. Ela falava, o que você teria coragem de segurar num cartaz ao vivo numa reunião? Ai, que exemplo bom. Praticamente nada do que eu compartilho no WhatsApp. Então, assim, para todo meme. Que piada você faria ao vivo numa reunião? Que tipo de tom você usaria com uma pessoa? Mas ela usava muito isso assim, tipo, pensa você chegando com um cartaz gigante na mão, porque isso que é uma plataforma de internet, né? Que um cartaz gigante na mão. É um cartaz gigante na mão. Como você faria isso na vida real e transporta para as redes sociais? Eu sempre pego essa analogia assim. Mas ambientes de trabalho têm suas particularidades e algumas pessoas têm uma intimidade. Agora menos, mas eu já tive grupos de trabalho em que eram grupos de pessoas muito amigas, muito próximas e que ficava tudo muito confundido, os horários, e aí cada pessoa tem o seu horário. Eu lembro que assim, tem gente que está mais, como eu, por exemplo, eu sou muito mais ativa e criativa à noite. Tem gente que é muito mais ativo e criativo de manhã. Então eu tinha um grupo uma época que ele não parava praticamente de funcionar, que a última mensagem chegava a 1, a primeira às 5 da manhã. Que cada um tinha o seu horário. Mas aí todo mundo entendendo que funciona assim, acho que vale levar a discussão para... De repente você está no grupo de WhatsApp da sua equipe, da sua área aí na empresa, acho que leva para discussão, gente, vamos combinar aqui um horário, né? E fica tudo bem, acho que tudo conversado. Eu já falei aqui uma vez que eu acho que sempre mandar e-mail é melhor do que mandar pelo WhatsApp, porque o e-mail tu vai entrar ou não. Apesar de que, sim, já falei aqui... O WhatsApp é mais invasivo. Eu acho o WhatsApp mais invasivo. É que eu não recebo notificação de nada. Nem de e-mail, nem Mas do o WhatsApp, WhatsApp. é uma coisa, assim, grande, claro, aumentou. Mas isso é uma coisa, assim, que é... Como é que eu posso falar? Pequena perto do que tanta coisa ruim que pode acontecer no ambiente de trabalho. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Sim. A gente precisa criar regras, normas e falar mais sobre isso. Mas eu acho que ele está longe de ser o maior problema para quem tem uma relação de trabalho complicada. Sim, né? aí eu acho que a gente chega um pouco a gente chega finalmente ao que caracteriza um ambiente de trabalho ruim, né? Nós preparamos aqui na pauta, puxamos alguns momentos que podem te ajudar a entender isso. Obviamente, algumas outras coisas vocês podem mandar para a gente para complementar. Talvez a gente não tenha coberto tudo, porque cada um tem a sua especificidade. E aí a gente vai falar aqui. Quando você começa no trabalho, por exemplo, a ter problemas de comunicação, isso caracteriza um ambiente de trabalho tóxico. Você não sabe o que acham do seu trabalho, você não recebe um direcionamento do que você tem que fazer, você não tem o famoso, tão falado feedback. Gente, feedback caiu num lugar comum,
Mas é importante alguém te falar sobre as suas entregas, te elogiar ou te cobrar coisas, né? Você não pode ficar ali à Solto, deriva no né? trabalho. Pois é. E quando também ninguém pede a sua opinião. Você trabalha num lugar em que o que você pensa é, sobre a empresa, sobre as atividades que vocês exercem, não vale nada. Isso é muito ruim. É Posso muito ruim. problematizar um pouquinho? Deve. Porque eu lembro que a gente tem uma ouvinte que trabalha no Japão, que eu achei muito curiosa, que ela é operadora de empilhadeira. Sim. Tu acha que essas características que a gente está falando aqui se reflete a qualquer tipo de função? Porque me pareceu uma função muito mais intelectual do que braçal. Se tem uma função que é muito braçal, essas características aqui de problemas de comunicação são tão... Imagino que sim, porque a nossa ouvinte trabalha com empilhadeira no Japão, ela tem percepções de performance do trabalho dela que ela gostaria que ela pode levar para a gerência dela de como aquilo pode ser melhor feito, que um cara que às vezes é o chefe dela e não trabalha lá na empilhadeira não sabe, né? Sim, eu acho que também tem uma questão, não importa o que você faça, você tem entregas a fazer. Sim, outra, você precisa ser elogiado, e boas cobrado. práticas, e assim, eficiência, eficácia, essas palavras assim, né? Tem coisas que eu faço que o meu chefe recebe a entrega, mas ele não sabe o que eu passo para fazer. Então é importante eu ter a liberdade de dar a minha opinião, de falar que aquilo pode ser feito de uma melhor forma, ou de perceber que alguma coisa pode ir para um outro lugar. Sim. É ter o diálogo, né? Uma outra coisa que caracteriza um ambiente tóxico de trabalho é você perceber uma atitude negativa disseminada pela equipe inteira. Então você chega para trabalhar, tá todo mundo de mau humor, tá todo mundo com falta de perspectiva, tá todo mundo desesperançoso. Aquilo é assim um terror. É aquele terror do domingo que você sabe que você vai ter uma semana ruim. Quando você percebe que essa negatividade, às vezes tem uma pessoa que tá passando por um problema. Né? Ou uma pessoa que mina, que contamina todo mundo. Geralmente é alguém que vai estar num cargo de chefia. Ou tem uma pessoa que ela está num momento ruim da vida dela. Às vezes é num casamento, às vezes é com filho, com pai, às vezes tem alguém doente na família. E aí isso é normal, né? A equipe, o chefe tem que ajudar essa pessoa. Agora, quando esse clima de negatividade está disseminado, tem um problema aí, que é, será que... O que está acontecendo? E o chefe é sempre o grande responsável, é o maestro dessa sinfonia, assim. Tem que perceber. Né? O cara ele tem que olhar de alguma forma a equipe dele. Eu acho que ele pode, sim, até delegar, dependendo da personalidade desse chefe, porque tem vários tipos de chefe. Sim. Né? Tem uma lista de personalidades, inclusive de personalidade. Tem, né? Uma lista de perfis. Perfis, de cada chefe. Ele pode ter alguém na equipe dele que é essa pessoa, um braço direito, que é essa pessoa responsável por manter um clima melhor. Se o cara não tem, porque nem sempre a gente tem todas as características necessárias. Quase nunca vai ter, né? Então... Quase nunca, na verdade. Então o cara pode ser um baita chefe que entrega, performa, faz o que tem que fazer, mas ele não é tão... hábil no social. Então, ele vai ter alguém ali junto com ele que vai ajudar isso. Precisa. Né? Eu tenho uma equipe muito grande já há muitos anos, né? Consideravelmente grande hoje, para o tamanho que as redações do país têm. E é importante você olhar aquele mix de pessoas e ter pessoas que combinam, que conversam, que se deem bem. As relações pessoais influenciam muito, né, no trabalho. Se você pudesse chegar lá, entregar o que você faz e ir embora... Ia ser bom, porém ia ser ruim. Porque o legal é o convívio com as pessoas também, né? O que você aprende com o seu colega de trabalho. Não, porque afinal de contas, tu passa, pelo menos um terço do teu dia no trabalho. A gente vê muito mais as pessoas que trabalham com a gente, generalizei, mas eu vejo muito mais as pessoas que trabalham comigo do que a minha família, por exemplo. Porque são pessoas que eu encontro todo dia mesmo. Uma outra coisa que caracteriza um ambiente ruim, tóxico de trabalho, é um lugar que tem muita fofoca, muita panelinha, chefe colocando um contra o outro. Às vezes o chefe fica... vendo quem rende mais e fica colocando um contra o outro. Oh, gente, eu não consigo falar mais contra. O que está acontecendo? Tem muita coisa errada, tem gente deixando o pessoal invadir o profissional, então a pessoa começa a colocar as percepções dela do mundo no trabalho. Aí dá problema, né? E a gente já vê isso acontecer, gente falando mal de um colega de trabalho para o chefe, e aí é ruim, péssimo isso. Uma outra coisa também que caracteriza esse ambiente tóxico é a desorganização. Uma outra coisa que caracteriza um ambiente tóxico de trabalho é a desorganização. Fica mais estressante trabalhar, os projetos não saem do papel, então você desenha uma coisa super legal para entregar, ou você quer fazer um negócio bacana, você não consegue fazer porque a empresa não te ajuda. E aí quem olha de fora tem aquela sensação de que a empresa é uma bagunça. Você dentro já tem essa percepção, quem está de fora então vai entender isso, né? Isso também é cansativo, né? Torna o trabalho mais difícil.
O chefe que é um verdadeiro tirano. Então, existia uma cultura, pelo menos no Brasil, de que chefe é assim mesmo, é alguém que manda, é alguém autoritário. Não é assim, né? Isso não é certo. O chefe não pode pedir o que ele quiser da maneira que ele quiser. E isso pode caracterizar assédio moral, né? Assédio moral é uma coisa que começou a ser discutida recentemente até nas corporações. Será que de uns 10 anos para cá? Não sei, mas assim, mais E aí, recente com certeza. eu já vivi situações em que a gente precisou discutir assédio moral no trabalho. Então é importante a gente falar da definição, porque sempre fica aquela dúvida, é ou não é, né? Aí precisa conversar com o RH, tá? Se você tiver essa dúvida aí, tem que levar para o RH da sua empresa e entender que situação que você está passando. Mas eu peguei aqui uma definição no Guia Trabalhista que pode ajudar a gente a detectar se é assédio moral ou não, tá? O assédio moral no trabalho é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias, né, chefe e funcionário, e sem simetrias. De novo, né, as pessoas não estão geralmente no mesmo cargo na empresa. Em que predominam condutas negativas, relações desumanas e éticas de longa duração, de um ou mais chefes, dirigida a um ou mais subordinados. Então, um assédio moral pode ser feito por mais de uma pessoa e sofrido por mais de uma pessoa, né? Desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e organização, forçando-o a desistir do emprego. Uma outra situação de trabalho ruim é todo mundo quer sair, todo mundo quer sair, todo mundo quer achar um outro emprego. Se você está nesse lugar, aqui, olha, talvez seja a hora mesmo, né, de se organizar, de se planejar para sair. Isso configura um ambiente tóxico de trabalho, tá? A equipe está o tempo todo sobrecarregada. E aí aqui a gente está falando não sobre um projeto específico, é uma situação constante. Sabe, você vai trabalhar e o seu trabalho nunca acaba e é muito trabalho, tá errado também, viu? Isso é básico, mas precisa ser dito. Comportamentos sexistas, racistas, LGBTfóbicos e qualquer outro tipo de preconceito. Isso não pode existir no ambiente de trabalho. Se isso acontece com você, está errado. Você não consegue sugerir novas ideias, criar, tudo acaba com um não como resposta. Parece um pouco ali aquela primeira coisa que eu disse, que você está no seu trabalho, você precisa ser ouvido, né? Você precisa, as pessoas precisam considerar a sua opinião sobre a atividade que você realiza lá. No seu trabalho só se fala no que dá errado e nunca se comemora o que dá certo. É difícil, né, gente? Isso é terrível. Principalmente pessoas em posição de chefia acabam viciadas em cobrar os resultados e não comemorar, às vezes, pequenas vitórias, pequenas conquistas que a gente consegue no trabalho. Então parece bobagem, mas você precisa parar e falar, porra, consegui fazer isso, parabéns a mim, parabéns a todo mundo, né? Metas impossíveis. Então, se você trabalha num lugar que as metas são impossíveis, né? Você tem que entregar 4x e dá para fazer X com o que você tem, gera uma frustração e fica cansativo trabalhar. A chefia leva os louros do que foi feito em equipe. Isso é uma coisa que está entrando muito em desuso, gente. Não pode. O chefe não reconhece o seu valor, não reconhece que você está entregando junto com ele, também está errado. E por último, mas o principal, a sua vida pessoal é sacrificada pelo trabalho. Na verdade, é um resumo de tudo isso que aconteceu antes, né? Exatamente. Por causa de todas essas coisas que a gente falou, que a gente não falou, que o Thiago falou, culmina nisso, né? Mas aí coisas muito específicas que você atrasa para pegar seu filho na escola, você não consegue jantar com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, com quem quer que seja. Você deixa de aproveitar fim de semana com a sua família, você deixa de viajar, você deixa de ter lazer, de ler um livro, de ficar na sua casa sem fazer nada, porque você tem que trabalhar. Tá errado isso aí, se estiver acontecendo, viu? Mas assim, eu acho que é importante que algumas coisas podem acontecer, não todas, né? Sim. Todas podem acontecer. Tem uma combinação meio... Às vezes pode acontecer tudo combinado aí, né? Uma coisa leva a outra também. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente também tem que fazer um exercício de reflexão. Eu acho que algumas são bem claras, né? Sim. Sobre o que a gente tá... Qual é o nosso papel nisso? Tipo, um chefe tirano é um chefe tirano, não tem o que pensar. Sim. Mas, por exemplo, desorganização, fofoca. Qual é o nosso papel para isso estar acontecendo e estar dando errado? Às vezes você entra no esquema do lugar, né? Quando você vê, você tá lá fofocando. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que
Algumas coisas são, assim, vamos lá. Existe um ambiente de trabalho tóxico, todas essas coisas que o Thiago falou, mas a gente também tem que entender, a gente também tem que fazer uma reflexão de qual o nosso papel e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que existe, eu já vi isso em redações, que eu trabalhei quase sempre em redações, mas já vi isso em ambiente de trabalho do qual eu participei, de uma imaturidade profissional de algumas pessoas que têm uma expectativa em relação ao trabalho que nunca vai ser cumprida. Sim. É aquilo que a gente falou antes. A gente ganha para trabalhar. Então, algumas coisas serão, não digo chatas, mas serão trabalhosas. Serão... Tem coisas que a gente gosta mais de fazer e gosta menos de fazer no trabalho, né? Exato. Então, a gente também tem que ter uma maturidade emocional de saber o que a gente pode esperar e saber que algumas vezes, tipo, tu vai ter que escutar, o teu chefe vai mandar tu fazer alguma coisa que tu não vai gostar. Né? Eu tive uma chefe uma vez que eu tive um pânico na redação, uma crise na redação, e ela me falou uma frase muito boa que eu guardei pra mim, que é: Thiago, é só trabalho. Tipo, segura a onda aí. É legal que você trouxe aqui pra gente lugares em que a pessoa pode denunciar se ela estiver passando por algum problema no trabalho. Eu acho que a gente também tem essa coisa Né? do assédio moral. Tem uma coisa que é super grave, que o Thiago não falou, mas ele falou dos comportamentos sexistas, racistas, que é o assédio sexual. Vamos complementar. Eu acho que é importante definir o que é. Você consegue trazer aí o que é um... Então, a gente tem muita ideia do assédio sexual ser uma coisa tipo do chefe passar a mão, sabe? Assim, Sim. tipo, mas assim, Não chega a isso, né? ele não precisa chegar a isso, sabe? O assédio sexual, ele pode ser... ele tem 2 tipos. As mulheres são mais vítimas do que os homens? Completamente, assim, tipo, 90%. Fora quando é a Demi Moore no Michael Douglas, né? Esse Em filme. assédio sexual chamava esse filme, né? Mas, assim, 90% dos casos é de mulheres que sofrem. Não, obviamente, nada impede de um homem sofrer. Eu estou falando dos casos, dados Mais que se tem no comum, Brasil hoje em dia. Então, o assédio geralmente se divide em 2 tipos: por chantagem ou por intimidação. A chantagem acontece quando uma pessoa hierarquicamente saiu. superior exige uma conduta sexual em troca de benefícios para evitar prejuízo, para que não seja demitido ou para ser promovida. Que horror, meu Deus. Isso desde 2001 é crime previsto no artigo 216-A do Código Penal e a pena de 1 a 2 anos de detenção. Esse é claro, é assim, se tu não der para mim, tu vai ser demitida, com todas as letras. Mas existe o de intimidação, que ele é muito mais sutil. Ele é provocações inoportunas no ambiente de trabalho. Pode ser uma piadinha, pode ser uma coisa humilhante, pode ser uma... Ai, fulana, bonitona, não sei o que lá, sei lá. E esse tipo de assédio... Não sei assediar, não sei dar exemplos. Não é necessariamente feito por colegas, por superiores. Ele pode ser feito por colegas. É mais comum superiores, ou não? Não necessariamente, entendeu? São tipos Pode ser um diferentes. par que fica ali. Por exemplo, eu fiz uma reportagem na Cosmo uma vez, de muitas mulheres que viajam a trabalho. É aquele teu colega que viaja junto contigo e baixa no teu quarto de hotel uma hora depois passada e te fica... Ai, que desagradável. Fica ligando pro teu quarto de hotel, te cercando de um jeito que tu te sente, que horror. amedrontada até de, tipo, não descer pra jantar, porque o cara tá ali querendo fazer uma piadinha, quer tomar um vinho, E eu imagino que tem coisas do dia a dia também, que é assim, começa a influenciar a roupa que você escolhe pra trabalhar. Exatamente. Gente, não, né? A roupa... Liberdade para usar a roupa que quiser, a roupa não é convite, nenhuma roupa é convite, sempre bom lembrar. Aliás, eu só vou dar uma viajada e vou voltar, tá? Tem um programa muito legal pra gente gravar, a gente pode até convidar a Marina de novo, que é aquele sobre se vestir pro trabalho, né? Tem um assunto bom aí pra gente falar. Falou um pouco sobre isso. Falou um pouco, dá pra gente desenvolver mais. O que mais aí? O que eu acho que é importante, em todos os casos que eu conheci de pessoas que conseguiram sair dessa situação de assédio de uma forma, entre muitas aspas, positiva, porque é uma experiência super negativa, Sim. né? Tem que falar, tem que contar para os colegas, para ter pessoas junto contigo se tu for fazer uma denúncia. Vira para aquela colega que é tua amiga, pergunta, eu tô viajando ou esse cara tá passando da linha comigo? Né? Então... E qual que é o caminho da denúncia? Então, essas coisas são atitudes que têm que ser tomadas. Sim. Então, romper um silêncio, contar para as pessoas de confiança o que está acontecendo, até para construir uma narração na hora de for fazer a denúncia. Ter testemunha, né? Construir narração é isso, né? Dizer claramente não, porque no começo a gente começa a se sentir... eu não quero me queimar no ambiente de trabalho, porque eu preciso trabalhar, enfim. E aí pode parecer que no começo você topou aquilo, né? E aí reunir algumas provas, que podem ser e-mails, bilhetes, mensagens, presentes. E aí reunir os colegas que possam ser testemunhas, que são as pessoas com as quais você falou. E aí os locais para denunciar. Primeiro, sempre no RH ou na ouvidoria da empresa. Sim.
ou para algum superior do superior. Sempre tem alguém ali da empresa que vai poder te ajudar. Às vezes, quem está te assediando é o teu chefe direto, vai falar com o chefe do teu chefe. Às vezes, é um colega, vai falar com o chefe, enfim. E dá para passar, quando a empresa não toma as atitudes diretas, dá para ir para o Ministério Público do Trabalho. A denúncia pode ser feita pessoalmente ou no site do MPT. Sim. Tá? Além disso, dá para falar, por exemplo, dá para ir no sindicato. Da sua categoria, do seu trabalho. E dá para ir na delegacia também, quando a coisa, tipo, na delegacia da mulher ou numa delegacia comum, quando tu sente que a coisa tá... Nenhuma dessas outras atitudes te atendeu, tá? Bom, vamos falar... A gente está riscando essas duas linhas muito sérias do assédio sexual, do assédio moral, do ambiente tóxico. Tem muita coisa antes de chegar nisso, né? Que não é um ambiente de trabalho tóxico, mas é um ambiente de trabalho que não está te fazendo tão feliz. E aí entram várias questões do tipo... A gente recebia várias questões nessa coluna que a gente tinha de consultora de carreira. Eu sou guerreirinha social, como o Thiago já me chamou aqui. Mas uma coisa que acontece muito é eventos fora do horário de trabalho. A gente tem que ir, a gente não tem que ir. A gente é obrigado a ter amigos no trabalho. A gente passa muitas horas por dia ali, mas são colegas. A gente não escolheu aquelas relações. Eu tenho a sensação, até além dos casos que a gente recebeu, que tem um pouco a ver com o perfil da pessoa. Né? Eu construí grandes amizades no trabalho. Sim, a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu no trabalho. Eu sou uma pessoa que eu preciso me envolver, eu tenho um envolvimento pessoal com as pessoas que trabalham comigo, que para mim faz a diferença. Se eu não construir uma relação que tenha um pouco de intimidade, para mim é difícil criar e realizar coisas no trabalho, né? Eu preciso dessa afinidade. Sim. As poucas vezes em que eu não tive, foi muito difícil trabalhar para mim. Mas também passa pra gente... mas a gente passa por uma questão muito específica que a gente trabalha com... Comunicação. E com a profissão que a gente escolheu. A gente também não tem uma profissão que de repente, o que aconteceu. Sei lá, sabe? Um concurso público, uma... Mas eu já me deparei com colegas que iam trabalhar e voltavam para casa e beleza, e tava tudo ótimo. Perfeito. Eu não sou essa pessoa, né? Chegaram alguns casos questionando obrigações sociais de trabalho, tipo almoçar com colegas, almoçar com o chefe, festa de fim de ano, happy hour depois do expediente. Isso que eu tô São coisas falando. que a gente tem que fazer. Eu, assim, hoje, eu que tenho um cargo de chefia, a gente tem lá a nossa festa de final de ano da Capricho. Eu gosto e me divirto. É legal. Não é uma obrigatoriedade para mim. Eu lembro que uma das meninas que mandou como que era? Para essa coluna da Cosmo, era um final de semana num sítio. Então, ela não falou, gosto daí. Não quero ir, não quero botar biquíni na frente. Era tipo, aí churrasco, piscina. Eu não gostava, e tal. quando tinha academia na Abril, eu não gostava de fazer academia na Abril, porque eu não queria que as pessoas me vissem pelado na academia. Tem pessoas do trabalho que, inclusive, me viram pelado. Acontece. Em outras situações. Em outras situações. Mas, assim, eu não queria esse tipo de intimidade lá. Mas eu acho que quando acontece naturalmente, né? Tu sair para tomar uma cerveja com o pessoal do trabalho, eu acho legal. Agora, eu não gosto de... E eu vejo isso acontecer com os meus amigos e na rua, você anda, não. Ai, gente, hoje é o happy hour do trabalho. E a pessoa te manda, poxa, Thiago, hoje eu não vou porque eu tenho happy hour do trabalho. Horrível, né? Porque você é obrigado a beber e se divertir com pessoas que você não quer. Então, mas ao mesmo tempo, ser sociável... Constrói relações. Agora, eu tenho uma regra muito pessoal e isso eu já passei, vou admitir, alguma coisa que pode ser até errada ao meu respeito. O horário de almoço, para mim, é muito sagrado. É muito sagrado. Eu amo também. Então, assim, chefes que eu amei, que talvez ouçam, principalmente, eu amava quando a Tati era minha chefe. A Tati ouve o podcast. Eu não gostava quando o chefe chamava para almoçar. Pra falar coisa de trabalho. Pra falar coisa de trabalho. O almoço descontraído com o chefe, depois a gente ficou amigo e ia almoçar. Mas assim, quando eu tive a Gil, a Tati, eu tive uma chefe que chamava Bárbara, a Larissa, a Noeli. Tipo, vamos almoçar pra gente resolver uma coisa do trabalho? Odiava. Inclusive com a Tati, a minha melhor reunião de trabalho foi um dia que a gente ficou preso no elevador. 20 minutos, resolvemos um monte de coisa. Foi a reunião mais inusitada que a gente fez. Eu sempre almocei, muito, por exemplo, com a Cris Alves, que foi uma das minhas últimas chefes. Mas não era pra ficar discutindo trabalho, a gente sempre almoçava, mas pra falar, da vida, entendeu? Falar seriado que viu. Minha hora de almoço, eu quero
chamar a Bárbara e ir almoçar. Eu não quero almoçar com o meu chefe. O que eu ia dizer é que, assim, eu já tive momentos em que, não, nem sou o chefe, é isso que eu quero dizer. É a equipe. Tem uma pessoa que tu não te dá muito bem na equipe. Eu não quero almoçar com aquela pessoa. E eu já fiz uma coisa horrível, que é, tipo, dar perdido em pessoas da equipe mesmo, sabe? Eu, você e o Felipe, a gente fez isso na Capricho, mas não interessa quem era e por que era. Eu nem tô tá? lembrando o que era. A gente se combinava pelo MSN, se encontrava lá fora, que era pra Encontrava no fugir de alguém elevador no já. almoço. Eu fiz isso algumas vezes, entendeu? Porque, assim, eu não sou obrigada a almoçar com quem eu não quero. Então, eu acho que existe também uma coisa do exagero do tem que se dar bem com todo mundo no trabalho. Ah, mas isso é uma coisa... Não é você que se cobra isso? Ah, não sei, mas as Porque pessoas... Você gosta de se dar bem com todo mundo. Eu acho que é importante ter esses momentos de pausa no trabalho. No almoço você relaxa. É meio no almoço, você almoça, relaxa. É um break. Sabe o intervalo da escola? Marco médico. É o intervalo da escola. É o intervalo da né? escola. A gente fez uma lista também de, talvez, melhores... Posso eu ler a lista, que tu leu a primeira lista? Claro. Então eu vou começar de novo, tá? Aí tu comenta. Não, vamos começar tá. de novo, não. Então não começa de novo. Gente, cheio de bastidores, tá? Essa gravação. Vamos botar uns bastidores para as pessoas verem. A gente fez aqui uma lista de boas práticas, coisas que a gente pode fazer no trabalho para ajudar o ambiente a melhorar. De novo, tem a caracterização de coisas graves que tem que ser levadas para RH, etc e tal. Aqui é um dia a dia, tá? É aquele bom e velho que eu sempre falo, que bom senso as pessoas acham que é senso comum, mas não é. Mas não é. Gostaria que fosse. Que isso seria meu sonho. Então vamos lá. A primeira é respeitar como gostaria de ser respeitado. Isso é dica que, assim, a Beatriz aprendeu, a minha filha de E a gente 10 não pode meses, esquecer isso, tem né? essa regrinha na sala de aula dela do berçário, sabe? Então, tipo... Aí você chega, pega o lanche do outro, pega o lanche do outro, rouba a caneta. Você não quer que façam isso com você, Ai, pelo gente, amor de Deus. essa coisa é um bafo, né? Lembra Quando aquele bafo que tinha no andar, uma época? quando bota a comida... né, Sumia a comida das pessoas pessoas. que comeram o sanduíche de pernil do Peru, do Ross. Pois é. Entender o limite da privacidade. Nem todo mundo está aberto a falar e dividir a vida pessoal no trabalho. Isso eu acho muito importante. Porque tu constrói, claro, relações de amizade no trabalho, mas não é todo mundo que tu quer. Não é todo mundo que tu quer para quem você quer contar, e não é todo mundo que tu quer ouvir. E é complicado também, às vezes, na tentativa de ser uma pessoa legal, você força uma intimidade que a pessoa não está disposta a ter com você. E aí entra o próximo, que é tomar cuidado com as brincadeiras. Então, o teu tipo de humor pode não ser o da galera. E do cara do lado. Então, assim, tem algumas piadinhas, palavrão, zoeira, que para algumas, da tua galera, é a piada do ano. No trabalho. Piada acerta público errado, né? Exatamente. Eu já cometi erros de fazer gracinhas, de falar palavrões e imagino que hoje algumas pessoas que trabalhavam comigo não se sentiam à vontade. Então, hoje eu procuro tomar mais cuidado. Quarto é ajudar o coleguinha. Ser prestativo é legal, né? Faz bem pro coletivo. É legal, mas também não precisa virar capacho, tá? Eu acho que a gente tem que... Não, mas eu acho que é importante verdade, falar, porque tem a medida. Porque de repente, tu tá fazendo tudo e a outra pessoa não tá fazendo nada. Então, encontrar um equilíbrio aí. E saber, e pedir ajuda no trabalho também, né? Às vezes você tem um colega que é de uma outra área que pode te ajudar com alguma coisa, você vai criando laços de confiança. Sim. Não reclamar Amanhã o tempo... essa pessoa pode ser promovida e te levar junto com ela. Muito importante. Não reclamar o tempo todo, respeitar os horários e prazos, prestar atenção no seu tom de voz. Isso é muito importante, mas Isso assim... é dificílimo, principalmente para mim e para você. Em redações, a bagunça meio que faz parte. Mas aí também tem isso. Cada empresa sabe o ambiente, né? Em muitos momentos da Abril, era até valorizado jornalisticamente, no jornalismo. Uma redação barulhenta era uma redação viva. Não é mais assim. Então, assim, a gente não tem é que assim entender. faz tempo. As pessoas nunca queriam ficar do lado da redação da Capricho, por exemplo. Mas assim, tem momentos... De novo, a gente mudou e está no canto, porque ninguém quer ficar ouvindo nosso barulho. Mas as pessoas ainda, assim, durante muito tempo, tem os momentos em que todo mundo tá ali rindo e tal, tem muito que Lembra a trabalhar. história do café? A gente trabalhava no mesmo andar. Eu de um lado do andar, a Bárbara do outro lado, e tinha um corredor que ligava essas duas áreas, em que tinha um café, água, que virava meio lugar de reunião. De reunião particular, não...
A birosca do lugar, gente, fazia uma eco. caixa sonora, um eco, que a gente ouvia tudo que era discutido ali. Não, chegou um momento que comecei a ficar constrangida, que eu botei um aviso. Falei, presta atenção, porque as pessoas iam, era um cantinho da água e do café, que as pessoas pegavam pra ligar pra marcar médico, marcar. Não era assim, ai amiga, dei tão gostoso ontem. Então, não, calma. Tipo, começava com marcar médico, mas eu escutei casal brigando, escutei mulher admitindo pro amigo que tinha traído o namorado, escutei, tipo, de tudo que tu pode imaginar. Acompanhamos testes de gravidez no plural, porque foi mais de um. Então começou a ficar constrangedor também, né? Então, assim, presta atenção no tom de voz. Aí tem o meu preferido, que é valorize o horário de trabalho, de almoço, quer dizer, o horário de almoço. Que é um horário de almoço e o horário do café, sabe? Tipo, a gente vai voltar isso agora no desafio, mas a gente fica, no mínimo, sei lá, 5, 6, 7, 8 horas, né? É que se for um estágio, por exemplo, né? É verdade, esqueci que no estágio são 6 horas. Mas né? é muito tempo pra gente ficar fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, dar uma voltinha, tomar um café, respirar o ar puro. Enfim, isso faz parte para te voltar com mais força para continuar a jornada, né? Então, o horário de almoço, ele também serve como isso. Por isso que, para mim, sempre foi muito importante. Venho trabalhando de manhã, para, respira, vou lá, almoço com o Thiago, que a gente tem feito isso muito agora de novo. Conversa, dá uma risada, respira, desabafa, volta mais forte pro trabalho, sabe? Essa 9 é maravilhosa. Cuidado com cheiros e odores. Gente, não dá. A gente às vezes esquenta a comida no trabalho, come no trabalho. Eu achei que era chulé, bafo. Não, é isso. CC. É mais comum com comida, né? É mais comum com comida. Mas isso aí é meio higiene pessoal, né? Não tem essas questões, né? Eu já respondi casos no Wanda, por exemplo, há muitos anos, em que a pessoa tinha um chefe que tinha um mau hálito. E aí como que avisa, né? Não, aí você avisa o colega e o amigo avisa a pessoa, tal. Mas aqui é mais a questão da comida mesmo, de você abrir coisas ali que a gente trabalha em lugares cada vez menores, com baias cada vez mais próximas. Precisa tomar esse cuidado, é meio básico, sabe? Bom, tratar bem os clientes e ter noção de hierarquia, que eu acho que e os clientes, os colegas, hierarquia, é tudo meio tipo, né, tratar bem as pessoas, relacionamento né, gente? pessoal, pois é. Aí vem com o nosso desafio, que eu acho que é muito legal, inclusive Eu achei uma delícia esse desafio que você propôs. Inclusive, falando desse do horário do almoço, do horário de relaxar, eu pensei muito estamos bem no intervalo. Hashtag estamos bem no intervalo. Quero saber o que os benzinhos fazem para dar aquele respiro necessário na hora do trabalho. Pode ser a foto no café, a foto na hora do almoço, ouvindo podcast. O que você faz aqueles 5, 10, 15, 20 minutinhos, 40, enfim, quanto você tiver para dar aquela relaxada do intervalo. Marca a gente pra gente ver. Porque eu pensei muito também, que a gente falou sobre isso no nosso grupo que a gente já falou do PicPay, do Telegram, que a Gabi, eu sempre esqueço o sobrenome da Gabi, eu sempre não sei pronunciar, Gabi, o sobrenome é Walters. Fico na dúvida, vou ler de novo aqui, é Walters, eu acho. Ela estava contando que ela gosta de ficar num canto ouvindo o podcast enquanto ela tá fazendo uma coisa meio técnica do trabalho, ela não quer ser incomodada naquele momento ali, sabe? Tipo, e aí, então, quero saber esse momento que tu tá ali relaxando. Hashtag estamos bem no intervalo. Isso aí. E não incomodem as pessoas quando as pessoas estão no seu intervalo. Também não seja essa pessoa, né? Um beijo, Gabi. Vamos pro beijo, Gabi. Vamos pro nosso Não Estamos Bem? Vamos lá. Eu gostei muito desse primeiro caso, porque ele é exatamente o oposto do que eu sou. Fiquei muito intrigado, amiga, de verdade. Olha, intrigada. Primeiro caso. Prefiro preservar minha vida pessoal no trabalho e me chamam de antissocial. Pediu para manter o nome... pediu para ficar anônimo. Servidor público, tem 30 anos, é um homem. Aumentando a discussão, é necessário expor questões pessoais no trabalho? Se está namorando, com quem, o que faz no fim de semana, problemas familiares ou mesmo visões políticas. Ou seja, qual é a diferença de relacionamento profissional e pessoal no ambiente de trabalho? Pergunta o nosso ouvinte. Eu mantenho um distanciamento, o que dá a impressão de inimizade. Não fico conversando nos corredores ou tomando café junto, sendo que essa é apenas a minha escolha pela preservação dos espaços sociais separados. Além disso, considero até um desperdício de horas de trabalho essas conversas pessoais e fico retratado como antissocial. Que engraçado, né? As pessoas confundem isso com relacionamento interpessoal, forçando que haja uma amizade em ambiente de trabalho. Então a pergunta ali é... Como é o nome dele? Não tem nome. Ele não tem nome. Vamos chamar ele de João. Tá. A questão do João é: qual é a diferença de relacionamento profissional e pessoal no ambiente de trabalho?
Eu entendo muito, João, tá? Eu sou super sociável no trabalho, mas eu tenho meus limites, como eu falei. Não quero almoçar com quem eu não gosto. E eu acho que, principalmente fora do horário do trabalho, essa coisa do happy hour, essa coisa assim, tipo do. Eu fiquei, assim, ansioso com esse caso, porque eu acho que me deu a sensação de que ele não se relaciona com ninguém. Aí eu acho meio ruim. Você precisa ter um mínimo de relação, É. não? Ou isso é minha visão, funciona pra mim, não funciona pra ele? Eu acho que é bom ter relações boas no trabalho. A relação boa do trabalho é assim, ter um colega na reunião, orbitar bem nas áreas, poder pedir ajuda, poder pedir ali, uma empresa, não sei Assim, onde ó, ele trabalha exatamente. não público. fico conversando ele é servidor público, Não, não, não mas é sabemos do onde quê. é. Não fico conversando nos corredores ou tomando café junto. Mas a verdade é que às vezes você tem que tomar uns cafés de trabalho. Eu acho que assim, cafés de trabalho, talvez o João possa abrir um pouco a exceção para as coisas que são importantes, do tipo, algumas coisas se decidem numa leve informalidade, né? Uma leve informalidade. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à Mas terra, assim, também né? eu concordo com ele. Não precisa ter que ir em happy hour. Eu gosto, tá? Mas assim, eu gosto porque por acaso eu tive a sorte de sempre trabalhar em lugares que me dei bem com as pessoas. E com relação a dividir, também ele não pode virar pessoa. Aqui eu tô partindo da minha perspectiva, tá, gente? Eu fiquei imaginando que ele seria aquela pessoa misteriosa do trabalho, que a gente mal sabe o nome. Não, o que é legal da troca no ambiente do trabalho, que eu Sim. acho que é importante, tem problemas e questões que talvez só as pessoas do seu trabalho vão entender. Talvez ele vai explicar uma coisa que ele está passando no trabalho e as pessoas da família, os amigos, não vão entender o pormenor. Então é legal ele ter algumas relações do trabalho que vão te ajudar mas tá estressado porque um processo não tá dando certo lá do trabalho. Quem conhece o sistema que ele trabalha vai conseguir, calma, é uma fase, ou não, reclama mesmo pro chefe. Então, Sim. é importante ter algumas relações que vão te ajudar ao trabalho ficar mais fácil, mas também, exatamente, não precisa virar melhor amigo. Eu concordo super com isso, sabe? Boa. Esperamos ter ajudado o João. Deixa Né? eu ler o próximo caso. Tá comigo. Não curto meu trabalho, mas não tenho uma opção agora. Muita opção agora. O que fazer? Oi, meus benzões, tudo bem? Me chamo Ana, já estou com o nome trocado, tenho 21 anos, sou do signo de peixes com ascendente em virgem. Não sei muito bem o que significa isso, mas tá aí, kkk. Meu problema é o seguinte, senta que lá vem a história, kkk. Adoro Muitos os kkk. risos. No último mês de março, eu completei 3 anos no escritório em que trabalho, o que é o meu primeiro emprego. É uma empresa familiar onde a dona é minha tia, cunhada da minha mãe, e além de mim trabalham aqui um primo e o meu avô. Desde o momento em que entrei até hoje, eu faço exatamente a mesma coisa todo santo dia, igual um robozinho, sabe? Isso tem feito com que meu sentimento em relação ao trabalhar aqui diminua a cada minuto que passa. Além disso, eu não tenho confiança em ninguém que trabalha aqui. Há outros funcionários, além dos meus familiares, pois eu sinto que as pessoas dão sorrisos amarelos para mim por ser sobrinha da dona. E isso me faz cada vez mais ríspida e distante de todos. Infelizmente, o que me prende aqui é o salário, que não é lá essas coisas, mas já ajuda em casa e também principalmente o meu avô, que trabalha todos os dias ao meu lado e é um respiro aqui no escritório. Legal isso, né? Bom, né? É uma parte boa de trabalhar com a família. Fora tudo isso, eu estou no 4º semestre da faculdade e já estou procurando estágio. Meu trabalho aqui não é na minha área. Só de pensar em falar para o meu avô que já não estarei mais aqui, meu coração fica pequeno. Resumindo, meu ambiente de trabalho é a própria Chernobyl. Nossa! Eu acordo desmotivada para trabalhar, solto fogos de artifício igual a Katy Perry quando dá a hora de ir embora. Além deste fardo pesado, ele para minha mãe também, que me disse que se ela pudesse e tivesse condições, já tinha me tirado daqui. Mas depois de tantos anos dela fazendo mundos e fundos por mim, sei que tenho mais que obrigação de ajudá-la e por isso ainda me cobro em aturar por mais um dia no escritório. Então é isso, chuchus. Me ajude, por favor. Como falar para o meu avô que logo mais não estarei aqui? Como lidar com este povo chato e puxa-saco? Como aturar meus dias longos e chatíssimos no escritório até encontrar meu estágio? Muito obrigado por serem minha companhia das minhas segundas tortuosas. Um beijo para Bárbara, para o Thiago, para o Dantas e para Baby Bia. Adoro que todo mundo manda um beijo para Bia. Espero que vocês leiam o meu caso, S2S2. Como que ela chama? Ana. Ana. É isso, tem que trabalhar, né, Ana? Não, Ana, vamos lá. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Teu vô vai entender.
Se o teu avô é legal, ele vai entender que tu precisa crescer na vida. Tu tem 21 anos, já dedicou 4 anos da tua vida a esse lugar. Eu acho que você não entendeu que você vai trabalhar num lugar que seu avô não vai estar lá. Eu acho que tem isso. Eu acho que é mais tá? isso, porque teu avô deve ter seguido a carreira dele, deve ter seguido a profissão dele para conseguir conquistar o que ele conquistou. Agora é a tua vez de fazer esse mesmo processo. Aí você tem uma questão, que você não tem um salário ruim, pelo que você disse, e você precisa desse dinheiro agora. Bom, vai trabalhar lá mais um pouco. Eu acho que a questão não quero desmerecer o seu caso. A questão é focar menos no agora e focar mais no futuro. Então, se empenhar verdadeiramente em procurar esse estágio na sua área. Se planejar para ter uma reservinha, se você puder, porque eu entendi que você provavelmente ajuda em casa, para quando você começar o seu estágio e ganhar menos do que você ganha no seu emprego, você poder sobreviver, ter dinheiro para ter lazer, ter dinheiro para ajudar sua mãe, ter dinheiro para fazer outras coisas. Então, é olhar na frente. O que você está fazendo agora é passageiro. Você precisa se planejar para entrar na sua carreira de verdade. Então, você está focando muito no sofrimento do momento, quando você devia estar focando no sonho do amanhã. Eu acho que é isso, assim, sabe? Exato. Eu acho que tudo que o Thiago falou está super certo. E eu acho que a gente passa por momentos que são pontes na vida. Então, eu acho que ela está nesse momento que é uma fase de transição. E, assim, é difícil, realmente. Sair de um lugar que tu está há 4 anos, que por mais que seja ruim, ele tem uma justificativa, para ir para um lugar que vai ser mais desafiador e que vão ter algumas concessões. Aí o que tem que fazer é isso que o Thiago falou, vai construindo isso. Então vai conversando com o teu avô, vai juntando uma grana. Planeja o seu sonho para na hora que conseguir sair, conseguir abrir mão de um jeito mais leve. E aí tem uma coisa muito específica do seu caso, que é trabalhar com parente, né? Na empresa da tia, a tia é chefe, né? Meu, essas fofocas vão acontecer. Eu conheço várias pessoas que trabalham em empresas familiares e, de fato, elas passam por isso, né? Algumas pessoas que estão lá já na empresa ou que têm cargos mais altos ficam questionando, mas fulano tá aí só por causa da família? Bom, aí quem tem boca fala o que quer. Eu acho que você não dá muito valor a essas críticas. Porque tu quer sair daí, entendeu? Então, assim, tu sabe o que tu faz, tu sabe o teu, então não se preocupa tanto. Assim, é difícil ficar no realmente. Ela falou que a galera é puxa-saco e fofoqueira. Mas não dá muita bola, né? Não, mas realmente, é difícil ter que não se sentir confortável com as pessoas que estão ao teu redor e tal, e com quem tu vai te relacionar, né? Com quem tu vai parar no cafezinho, com quem tu vai ter uma conversa. É muito melhor ter pessoas legais ao teu redor, faz o ambiente de trabalho ficar mais leve. Sim. Mas se ela não tem isso, fica almoçando com o teu avô e entende que isso vai ser uma fase que daqui a pouco vai passar, sabe? Como lido com a minha sexualidade no ambiente de trabalho? Bom, aqui eu vou ter uma história para contar de como eu lidei. Não sei se vão ler esse texto, mas vamos lá. Meu nome é... Olha só, Daniel, e a gente tá lendo. Agora você sabe que a gente leu. Meu nome é Daniel. Podem falar o nome, porque claramente meu chefe não escuta esse podcast. Que pena, vamos piramidá-lo. Ou não, né? Vamos ver o caso. Mas vamos lá. Durante uma época de estagiário, meu chefe foi trocado por outro. Houve uma situação que me deixou muito assustado, quando a equipe discutia homossexualidade e tudo mais. Ai, menina, o povo fala da nossa vida, né? Apesar de todos mais velhos, tinha uma ideia coerente de faz o que quiser com sua vida e corpo. Apesar dessas pessoas serem mais velhas, elas tinham essa ideia de cada um faz o que quiser com a vida e com o corpo. Até que meu chefe bate na mesa e grita para toda a sala: eu não aceito. Tinha ódio nos olhos. Eu, como homem gay, nunca assumido no trabalho, por vários motivos acabei me encolhendo e me sentindo muito mal nesse dia. Então vai a pergunta, principalmente para o Thiago. Eu divulguei que eu era gay nesse podcast? As pessoas estão sabendo de tudo da minha vida agora, gente. Como lidar com esse tipo de homofobia? Como lidar com homofobia no trabalho? Será que devo ser aberto sobre a minha sexualidade no ambiente de trabalho? PS. Apesar de ser assumido para a família e amigos, como sou bem masculina, mas falando no feminino, passo como hétero fácil. Isso chama passabilidade, tá? Não é legal. Ainda não vejo motivo para falar da minha sexualidade no trabalho, por julgar que meu pessoal deve ficar sempre fora dele. Bi, o negócio é o seguinte... eu não vou nem... Eu só vou falar uma coisa, só que Diga. Independente da orientação sexual, eu acho que todo mundo tem o direito de preservar a sua vida pessoal. Ninguém tem que ficar falando se é casado, se é solteiro, se transou ontem à noite, se bebeu ontem à noite, com quem e tal. Mas, contudo, porém, todavia, não precisa também se esconder se não tá fazendo nada de errado.
Só que cada empresa tem a sua... Política? não tô falando... Porque não, se for uma política que não aceita Não é o gay política que como não ele é, aceita tá ser errado, gay, mas assim, pode ser a política de que não quer que fique falando sobre a vida sexual, entendeu? Então, mas ser gay não é falar sobre a vida sexual. Então, mas o que eu né? falei, é tipo assim, não quer que a mulher fale também, que o cara hétero fale. A enfim. empresa tem que deixar o seu marido entrar no plano de saúde, tem que respeitar a sua orientação sexual. Se você quer falar sobre isso ou não, é uma decisão sua. Porém, na prática, a teoria é outra. Eu, quando comecei na Editora Abril, em 1855, não tinha com vaga. Gutenberg. Eu cheguei, o Dr. Vitor Tivita era um menino. Eu cheguei lá, não tinha vaga em redação. E aí, olha, isso traz ao segundo caso. Eu trabalhei no RH durante 1 ano. Eu tinha uma amiga que deixava tudo mais fácil, mas era um horror, eu odiava aquele trabalho. E eu cheguei no RH da Abril para trabalhar e começou o Disque Me Disque. E aí, pra mim, e eu ouvi inclusive, ai, nossa, ai, tão lindo, uma pena, né? Ai, desperdício. Essa conversa. Eu sempre fui bonito mesmo, isso era a parte boa da situação. Eu cheguei na segunda semana, meu ouvido tava sangrando, porque onde eu andava, tava... Tudo era isso. Eu botei uma bandeira do orgulho LGBT na minha mesa, foi resolvida a questão. Mas isso sou eu, o Thiago. Essa é a Ariana. Essa abriu a empresa naquela época, né? Ninguém chegou pra mim e falou, você não pode botar essa bandeira aí. Nem poderia se fizesse isso. Talvez eu nem soubesse lidar com isso na época. Então, pra mim, é um limite... Não, mas assim, por exemplo, na Abril tu poderia botar uma bandeira. Talvez o cara trabalhe num ambiente atendendo pessoas, sei lá, vendedor de loja. Ele não vai poder botar uma bandeira, né? Não, ela trabalha no caixa, não tem nem espaço Não pra tem pôr nem a espaço, bandeira. não tem uma mesa. Mas né? o que eu acho que a gente precisa... Pra mim, tá? Eu não sei exatamente onde você trabalha agora e onde você vai trabalhar. Mas pra mim, é mais fácil eu me posicionar como homem gay... Porque eu evito o diz que me diz. Que eu não gosto dessa fofoca sobre quem eu sou e o que eu faço. Que onde tá, não tem fofoca se a verdade tá ali, né? Exatamente. O que eu vou falar sobre isso é decisão minha. Agora, os lugares em que eu trabalhei, poucos, a maioria deles dentro da Abril, sempre me respeitaram, tá? Eu acho que em algum momento eu demorei para crescer mais na empresa por causa disso, né? Inclusive, uma vez fui... conversar com vários diretores da Abril, porque eu ia aceitar uma coluna que chamava Pergunte ao Amigo Gay, para uma revista, e vários diretores recomendaram que eu não aceitasse essa coluna, porque eles achavam que a minha carreira podia ser manchada e que eu não seria promovido se eu virasse o meu amigo gay dessa revista. Isso faz 10 anos. Hoje mudou um pouco, acho que... Hoje tu aceitaria? Hoje eu aceitaria porque eu estou muito mais seguro também. Eu consegui ajudar de alguma forma, porque eu acho que isso... Depende muito da pessoa, mas acho que ficou claro que você é gay e você decide se vai falar sobre isso ou não, mas a empresa tem que te respeitar. Eu só acho assim, que ele falou que o chefe bateu na mesa, gritou, eu não aceito. O que o chefe não aceita? O chefe não aceita que a conversa sobre sexo ou a homossexualidade. Se o chefe não aceita a homossexualidade, RH, Caso de RH. Assédio moral, entendeu? Se o chefe não quer ouvir conversa, piadinha... Não, mas assim, ele tava falando na mesa, nossa, ontem eu comi um cu, dei um cu. Ele não tava falando isso, ele pode estar falando que ele é gay. Então assim... Esse chefe estava errado. Inclusive, eu tenho um amigo que sofreu, trabalhava numa agência e o chefe disse, não gosto desse seu estilo de vida. Que horror. Ele teve que deixar o trabalho precisando do trabalho. Então essas coisas acontecem. Mas aí tem que meter um processinho, né? O foda é que às vezes o RH não vai estar preparado para isso. No meu, para ficar melhor, eu vou falar um pouco dessa questão. E aí vale também... Que é de diversidade no trabalho. E aí vale também, se o RH não está preparado, reunir provas e assim, tipo... testemunhas, as mesmas coisas que eu falei do assédio sexual, vale para esse assédio moral também. Homofobia, LGBTfobia não é crime, mas assédio moral é. Exatamente. Então a denúncia pode ir pra frente. Último caso, gente. Nunca me dei bem com as pessoas do trabalho. Nunca mesmo, em caixa alta. Putz. Vou pedir para não dizer meu nome só para não queimar minhas oportunidades. Vai que... Todas as vezes que eu tive que trabalhar fora, conviver com as pessoas do trabalho sempre foi muito difícil. No início é sempre ótimo, faço amizades rápido e tudo bem. Mas com o tempo o convívio vai se tornando insuportável, a ponto de eu ter constantes azias por causa disso. Meu Deus. É fofoquinha, gente querendo passar a perna no outro, chefe querendo que as coisas sejam feitas de maneira deles e depois não foi isso que eles pediram. Atualmente trabalho como freelancer em home office e tem sido a melhor coisa do mundo, mas obviamente a estabilidade do salário certo no final do mês é ótima.
Como engolir sapos sem prejudicar a saúde e o bem-estar próprio. Adoro o podcast. Menina, Olha, mas não se dá bem com ninguém. aí eu acho que a gente volta lá ao primeiro caso do menino que não gosta de falar da vida pessoal, que eu aceito. Eu acho que lá o João, que a gente falou, ele tudo bem não querer ir pro happy hour, tudo bem querer só trabalhar ali certinho no horário. Ok. Eu tinha uma colega de trabalho uma vez que ela fazia isso muito bem. Ela nunca encontrava a gente fora do horário de trabalho, mas ela não almoçava com a gente também, mas ela era uma pessoa agradável de conviver, sabe? E ela dentro do ambiente, ela era uma pessoa mais tímida e que assim, a personalidade dela não casava com o resto da equipe. Mas ela era uma pessoa agradável, estava ali e sei lá, um dia ela propôs, vamos fazer um café da manhã na redação, um café da manhã junino, por exemplo, porque era o horário que ela queria e ela estava na redação, porque ela não queria realmente separar o momento da vida pessoal dela para usar o trabalho. Ótimo. Que eu acho que é um conselho voltando lá para o João. Agora, essa pessoa aqui que não mandou nenhum nome, não sei nem se é homem, se é mulher, se é o que é. Vamos chamar de Maria. A Maria, acho que ela tem que rever um pouco as atitudes dela, porque assim, é impossível que todos os lugares que ela trabalhou... Eu ia falar exatamente. Possível até é. Talvez que ela tenha trabalhado em lugares muito ruins. Mas a atitude dela poderia ter sido diferente nesses Não, assim, lugares. mas é talvez. impossível que todos os lugares que ela trabalhou, todas as pessoas eram ruins. Não, aí é. Assim, o ambiente, sim, mas é impossível não ter uma pessoa que presta em todos os lugares, uma pessoa que pode, tipo, ser a tua amiga do café, o teu amigo do desabafo. Eu acho que tem uma, Aí eu acho, assim, autocrítica. muito. Eu acho que vale, assim, o que tu tá. Também, assim, vale também refletir o que tu tá esperando. Ela falou, é chefe querendo as coisas que sejam feitas da maneira deles. Chefe quer. Verdade, Deixa eu te, né? tipo, desculpa te trazer, trago verdades. Trago verdades. Chefe quer as coisas do jeito que quer. Chefe é chefe. Já tive essa conversa várias vezes com vários amigos meus que estavam com... meu chefe faz umas coisas que eu não concordo. É teu chefe, tu tem duas escolhas. Ou seguir o que ele fala, ou pedir demissão. Claro que assim, tem o meio do caminho de... Ele tem que te respeitar, obviamente, mas tem coisas que são de filosofia do chefe. Ele vai falar, que ele vai pedir, ele vai te pedir um prazo e tu vai ter que cumprir. Mas eu não gostei, ele foi meio ríspido, ele não sei o quê. Olha, ele não tem obrigação nenhuma, ele tem obrigação de ser educado, não tem obrigação de ser fofo, não tem obrigação de ser nem simpático. Nem seu amigo, Nem né? muito mais seu amigo. Eu tive inúmeros chefes diferentes que eu tive que me adaptar as minhas entregas de acordo com aquele chefe, com o que aquele chefe gostava. E eu já tive isso, passei isso por uma época tive essas conversas, uma época que a gente teve uma troca de guarda, troca de uma chefe que fazia de um jeito muito mais solto, para uma chefe que era muito mais certinha, depois trocou para uma chefe que era mais de rompantes. E a gente tem que ir se adaptando àquelas personalidades das pessoas e é teu chefe, cara. E aí, no caso da Maria, eu sei que ela falou que a questão do salário lá no fim do mês cair bonitinho é uma coisa muito boa, de fato é. De fato é. Mas, de repente, o home office, o trabalho freelancer, para você seja melhor mesmo. Tem um estilo de personalidade aí. Eu acho que você precisa fazer uma revisão do seu relacionamento interpessoal, né? Da sua atitude com relação a relacionamentos interpessoais. Mas tem gente que funciona trabalhando de casa. Né? Mas assim, eu acho que... Pra mim é extremamente solitário. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu gosto do home office, tipo, um dia por semana, quando eu tenho que fazer, tipo, resolver um monte de coisa e tirar da frente, assim, né? Eu também, mas eu gosto de chegar e socializar e comentar os últimos bafos da internet. E fazer uma piadinha. A Bruna Marquezine, não sei o que lá, eu gosto. E fazer uma piada, e até ter aquela pessoa do lado. Pois eu tava, tipo, tu levanta a cabecinha, olha pro lado e fala: eu tive uma ideia, tu acha que isso aqui vira, o que tu acha? E eu gosto da troca. Faz as trocas, né? Na Capricho a gente troca muito. Assiste isso. Você já ouviu isso? Eu estou ouvindo uma cantora ótima, que é a Mabile, que é a mídias sociais da Capricho me indicou, que chama Ela May, que é uma delícia. Fica aí que legal. Pra ficar melhor, assim... Pop-up. Vamos então, com este gancho, vamos para ficar melhor. Gente, a gente não conseguiu falar nesse programa de tudo sobre ambiente de trabalho, né? E eu queria ter falado sobre... Aliás, esse é o segundo que a gente fala sobre trabalho. O primeiro, que também pode ser um outro para ficar melhor pop-up, é sobre satisfação na carreira. Mas, assim, carreira é um assunto que a gente vai voltar diversas vezes, porque ele tem vários meandros, várias... Então, mandem as dúvidas de vocês, que programas que vocês gostariam de fazer sobre o trabalho, porque eu acho que esse tema tem muito para ser explorado. A gente não conseguiu falar de diversidade no ambiente de trabalho, e essa é uma discussão recente que tem acontecido em muitas empresas. E aí,
Pesquisando para fazer o programa, eu me lembrei de um projeto muito legal que é o Transempregos, que é uma agência de emprego para pessoas trans. Ela foi Que criada. legal. É legal, né? Ela foi criada pela Márcia Rocha, que é advogada, e foi a primeira mulher trans a usar o nome social na OAB. A Maite Schneider, que é uma militante de Curitiba super conhecida, e a Laerte Coutinho. Olha, que Elas legal. fundaram a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, em 2009, mas entenderam que a questão trans passava por um problema gravíssimo de empregabilidade, né? As pessoas trans têm dificuldade de arrumar empregos. Existe muito preconceito com relação a isso ainda, né? E o nosso emprego é a nossa subsistência. E aí essas pessoas acabam marginalizadas na sociedade, não conseguindo nem lugares para trabalhar. E aí as três fundaram a Transempregos, que é uma empresa que capacita outras empresas para trabalhar com pessoas trans, faz palestras e sensibilizações, então leva a discussão para dentro da empresa. Então, se você é uma pessoa trans, ou se você tem uma pessoa trans na equipe, ou gostaria e deveria ter, pode procurar a Transempregos, que elas ajudam nesse momento de adaptação, de trazer essa discussão para dentro da empresa. E a Transempregos também divulga vagas para pessoas trans e tem um banco de currículos para pessoas trans de todo o Brasil. Que legal. Então, trazer diversidade para sua empresa, para sua equipe, vocês podem procurar a Transempregos, que eles têm um banco de currículos lá. No mesmo caminho dessa tua, tem uma outra que é muito legal, que também, uma outra ONG que também é muito legal, que é a Empregue Afro. Que é uma agência, não é uma ONG, né? não, começou como uma ONG Sim. formada por universitários negros, e aí a Patrícia Santos de Jesus formou essa agência chamada Empregue Afro, que também faz é uma consultoria de recursos humanos focada também na diversidade, nesse caso, ético-racial. Sim, étnico-racial. Étnico-racial. Eu falei ético? É. Desculpa. Então, o objetivo dela é enriquecer o ambiente de trabalho, trazer essas discussões e ajudar também o profissional negro, afrodescendente, a também achar... Se colocar no mercado de trabalho, que eu acho que também é tão importante a gente ter cada vez ambientes mais diversos de todas as maneiras, né? E a gente não vê, né? Eu acho que o do trans muito legal, e aí tu falou disso, eu lembrei. Não estava no meu Pra Ficar Melhor, mas eu lembrei. E coloquei aqui, tem o site que é empregueafro.com.br. Gente, o meu segundo Pra Ficar Melhor é um filme que eu amo, que é um Salão do Barulho. Não, tu ama mesmo, né? Real, eu assisto. Não, tipo, sabe esse filme que tu assiste de novo, às vezes do nada, tá fazendo nada? Thiago, o que tu tá fazendo? Ai, tava passando o Salão do Barulho, eu fiquei aqui em casa. Gente, o Salão do Barulho e As Branquelas não dá pra mim. Eu amo esses filmes. É um filme da Queen Latifah, aliás, ouçam Queen Latifah, os primeiros álbuns dela estão no Spotify. Ela é uma rapper foda, não tem gravado recentemente. Vejam o talk show dela no YouTube, que ela recebe convidados super legais. Não sei se tem ainda, mas tem uns programas bons. Mas enfim, no Salão do Barulho ela é a Gina. Ela trabalha no salão do Kevin Bacon, o Jorge, que é um cara que maltrata ela, mesmo ela sendo a principal cabeleireira desse salão. E ela compra o salão dela, que é o Salão do Barulho, The Beauty Shop. E aí ela tem uma equipe que precisa se entender, se dar bem. Cada cabeleireira do salão dela tem um estilo. Ela tem uma irmã que não gosta de trabalhar, então mostra o ambiente do trabalho de uma forma leve e divertida. E eu adoro que ela sai para dançar, para comemorar uma coisa do trabalho, e ela toca uma música que ela fala que é a preferida dela, que é a minha também, que é uma música que chama Could It Be I'm Falling in Love, do The Spinners. Aí pra mim vira tipo um momento uma das suas mágico. músicas preferidas. Né? Então, mas tá na minha lista. Ah, tá, porque quando falou eu achei que ia ser... Não é Johnny Warwick. Achei que ia ser Johnny Warwick. E é uma música muito linda. Ouçam essa música, tá? Então fica essa dica leve no final do programa sobre ambiente de trabalho. Ah, acabou? Acabei. Acabou? Então eu vou dar minha última Pra Ficar Melhor, que na verdade, é uma dica de vida, assim, né? Ter entrar num processo, sei lá, ter um mentor. Algumas empresas têm projetos de mentoring oficiais, algumas não têm, então tu pode fazer isso informalmente. Mas se a tua empresa tiver, ótimo, aí já tem o caminho todo. Se não tiver, o meu conselho procura na empresa, ou não precisa ser só na tua empresa, ou na tua profissão, pessoas que são próximas a ti, que tu admira, que tu gosta do jeito que a pessoa trabalha, do que ela conquistou, e tenta criar uma relação com essa pessoa, para ela ser uma pessoa que vai te dar conselhos, que vai te ajudar quando tu tiver com dúvidas, ou em crise. Muito bom. Né? Pode ser uma pessoa que vai... Eu acho que o legal de ser uma pessoa da mesma empresa que tu é que ela vai entender
os meandros e os processos. Então, quando tiver tudo, parece que tá tudo dando errado, atravancou tudo nos processos, tu pode ligar para ela e pedir para tomar um café. E ela vai quem sabe tu faz isso, fala com tal pessoa, vai desenrosando aquele nó contigo. É uma figura importante mesmo de se ter. O processo de mentoring, ele é uma coisa muito maior do que essa coisa simples que eu falei aqui do café. Tem empresas que têm isso muito organizadinho, são pessoas que vão te ajudando ao longo da carreira, que vão te dando dicas, te sugerindo cursos. Mas como não são todas as empresas que têm, ainda na verdade é raro, acho que a gente pode fazer isso pelas próprias mãos e encontrando essas pessoas. Aí várias pessoas me perguntam, mas como é que eu faço isso, né? E eu acredito que as pessoas estão muito abertas a ajudar as outras se a gente pedir ajuda. Então eu acho que esse é o caminho. Peça ajuda. Procurar alguém na empresa que tu admire, que tu goste do jeito que a pessoa trabalha, das coisas que ela realiza, manda um e-mail elogiando e perguntando se tu pode tomar um café, se pode pedir essa ajuda e naturalmente também ir construindo essa relação de mentor e mentorada. Muito boa essa dica, gostei. Que bom. Gostei do programa de hoje. Gostei também. Queridos, uma boa semana para vocês. Boa semana de trabalho, boas semanas de intervalos também que são importantes para a gente respirar, recarregar as energias e continuar trabalhando. E nos... Ai, desculpa. Não, vai em frente. Não, e nos vemos na segunda que vem. Nos vemos na segunda que vem. Um beijo, gente. Um beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.